Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo homem, ou certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele, consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu gostaria de, nesta noite, irmãos, falar sobre o tema céu e inferno, realidades eternas. Esse texto tem uma característica: ele é fácil de entender. Você pode até rejeitar sua mensagem, mas não pode alegar que é um texto confuso, obscuro, complexo. Esse texto, de forma eloquente e com clareza diáfana, afirma para nós que a vida é mais do que viver e a morte é mais do que morrer. Esse texto mostra para nós que a vida não se limita ao breve percurso do berço à sepultura, que a vida prossegue além túmulo, e que as realidades que estão aqui de forma tão eloquente não significam que perpetuarão além túmulo. Esse texto retrata com total clareza
que depois da morte só tem dois destinos: o paraíso ou o inferno. A passagem revela para nós um profundo contraste, ou um tríplice contraste. O primeiro deles é o contraste na vida. Tem um homem rico, e a Escritura nos afirma que este homem não é apenas rico, mas ele se veste de púrpura e de linho finíssimo. A ideia de vestir-se traz a realidade que ele não se vestia ocasionalmente, que ele se vestia continuamente, constantemente, de púrpura. Púrpura era encontrada em moluscos nas profundezas dos mares, um produto caríssimo, que só os grandes, nobres e os mais ricos da época podiam ostentar. A Bíblia nos fala daquela empresária asiática de Tiatira, que morava em Filipos, que vendia púrpura, Lídia. Era a roupa que os senadores romanos vestiam, era caríssima e raríssima. Mas este homem vestia-se de linho finíssimo, era a roupa de baixo, também uma roupa das mais caras, das mais excelentes. E o texto nos informa que todos os dias, não há alguns dias especiais da semana, não em comemorações ocasionais, mas todos os dias ele se regalava, e ele não só se regalava esplendidamente. Não podia ter um cenário de luxo, de ostentação, de festa contínua, de banquetes fartos, como descrito aqui nesse versículo de número 19. Um ostenta uma riqueza espalhafatosa, no vestir, no festejar, nas mesas fartas, nos convívios especiais. Mas quando você olha o outro quadro do contraste, no verso 20, fala de certo mendigo, chamado Lázaro. Não é um mendigo apenas qualquer, é um certo mendigo. E o texto diz como é que ele vivia, não só na pobreza, na carência, na ausência do básico, mas ele é enfermo. E ele não é só enfermo, ele tem chagas, mas ele não só tem chagas, ele está coberto de chagas. Mas este pobre mendigo, chagado, com o corpo devastado pelas feridas, diz o texto, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, ele é mendigo, ele é doente, ele está faminto. E o texto prossegue, no versículo de número 21, que ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E curiosamente o texto não diz se ele recebia ou não essas migalhas. Uma dúvida é colocada, uma pergunta é feita: será que ele conseguia pelo menos as migalhas? E para fechar esse relato desse profundo contraste na vida, diz o texto que os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Só os cães se aproximavam dele. Talvez os outros, horrorizados, nauseados, se afastavam. Não podia haver um contraste tão profundo quanto este na vida. A vida nem sempre parece justa. Alguns têm de mais, outros têm de menos. Uns vendem saúde, outros estão cheios de úlceras. Uns se vestem engalanadamente, outros se vestem de trapos. Uns se cercam de convidados ilustres, outros têm apenas os cães como amigos próximos. Esse é o contraste na vida.
Mas esse texto retrata para nós um segundo contraste. É o contraste na morte. E chama a sua atenção para o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Notem vocês, meus amados irmãos, que o rico aqui não tem qualquer denúncia sobre ele, de que ele era um ladrão, de que ele era um assassino, de que ele era um corrupto, de que ele era um idólatra, de que ele era um feiticeiro, de que ele era um ateu, um agnóstico. Nem mesmo que ele era rico porque explorou os pobres. Não há qualquer denúncia na riqueza dele. O problema dele não era a riqueza. Era a riqueza sem Deus, ou a riqueza sem misericórdia. O problema deste homem não era possuir dinheiro, era ser possuído pelo dinheiro. Era viver por prazer. Era viver para ele mesmo. Notem mais que ele não vai para o inferno porque é rico. A riqueza não é um pecado, a riqueza é uma bênção. Se recebida como dádiva de Deus e como fruto do trabalho honrado. E nem o Lázaro é levado para o seio de Abraão, porque é pobre. A palavra Lázaro significa Deus é o meu auxílio, Deus é o meu socorro. Também, ninguém vai para o inferno porque é pobre, e ninguém deixa de ir para o céu porque é rico. Mas o fato é que quando este homem morre, diz o texto, que ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o que é levado para o seio de Abraão pelos anjos não é seu corpo, é sua alma. Os anjos escoltam. A vida não termina na morte. O homem não é apenas um ser físico, material. A vida não cessa quando o homem desce à sepultura. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que não há menção no texto de que o Lázaro foi sepultado. Talvez diríamos hoje que foi sepultado numa cova rasa. Não há qualquer menção de que a família foi sepultá-lo, de que os amigos o sepultaram. Talvez nem sepultura ele teve. Provavelmente, conhecendo a cultura da época dos cães, que não eram hoje pets tão especiais, queridos, que frequentam as casas mais luxuosas, que deitam nas camas mais macias, que recebem os quitutes mais gostosos. Mas os cães naquela época eram leprentos, viviam pelas ruas, revirando os lixos. Olhando este cenário, talvez os cães foram seus agentes funerários. Os cães foram a sua sepultura. E você sai dessa cena perplexo, nauseado, revoltado. Mas o outro, veja você, versículo 22, morreu também o rico e foi sepultado. Embora o texto não diga nada, está, por certo, nas entrelinhas, que ao ser sepultado, deve ter sido sepultado com todas as honras, com todas as pompas, com os discursos laudatórios, com os elogios mais eloquentes, como um benemérito da sociedade, como uma grande figura humana. Talvez elencaram os títulos, as riquezas, os amigos, talvez um esquife de cedro do Líbano, as flores as mais mimosas, o cortejo fúnebre mais frequentado, a cerimônia religiosa mais pomposa. E talvez alguém olhe aquele corpo descendo ao túmulo
e com palavras cheias de emoção, dizendo: descansou. Que contraste na vida, que contraste na morte. Porém, esse texto não termina aqui os contrastes. Há agora um contraste na eternidade. E vejam vocês, versículo 23. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E eu chamo a sua atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, é que este texto sai da boca de Jesus. Jesus não tem uma teoria, Jesus é a verdade. E Jesus está dizendo que inferno existe. Há hoje muitos pensadores, filósofos, teólogos liberais que querem apagar as chamas do inferno. E criam algumas ideias. Por exemplo, o inferno é aqui mesmo. Agora, se o inferno é aqui mesmo, esse inferno é muito bom. Porque aqui você tem água fresca. Aqui você tem praias. Você tem campos verdejantes. Você tem florestas. Aqui você planta, você colhe. Aqui você ama. Aqui você abraça. Aqui você tem família. Aqui você cria filhos. Aqui você se alegra com seus netos. Aqui você tem acesso às mesas fartas. Aqui você delicia os frutos saborosos. Aqui você tem uma cama macia para dormir. Aqui você tem roupas quentes para vestir. Aqui você tem igreja para cantar, celebrar o nome excelso de Deus. Não, 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 o inferno não é aqui. O inferno não é aqui. Outros dizem: não, o inferno não existe. Porque na verdade, no final de tudo, Deus, que é misericordioso, vai levar todos para o céu. É o universalismo. Não importa o que você crê, ou se você não crê. Não importa se você é religioso ou não religioso. No final vai dar tudo certo e todos serão salvos. Mas Jesus define aqui que um está no seio de Abraão, outro está no inferno. É simples assim. É claro assim. Outros dizem: não, não, não. Na verdade tem céu. O céu existe. Mas o inferno não. Porque aqueles que não crerem em Jesus serão aniquilados. Não mais existirão. O inferno não existe. Abaixo o inferno. Mas nós poderíamos usar todas as águas dos mares e oceanos e não conseguiríamos apagar as chamas do inferno. A pena dos filósofos, dos ateus, dos agnósticos não poderiam apagar o inferno. O inferno existe. Eu sei que não é bom, não é agradável ouvir sobre o inferno. Nenhuma pessoa, ao escutar um sermão sobre o inferno, dá um tapinha nas costas do pregador e disse: que lindo o seu sermão, eu estou até saindo mais aliviado daqui hoje. Mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. Ninguém mais falou sobre o inferno do que o próprio Senhor Jesus. Ninguém mais alertou-nos sobre o risco e a realidade do inferno do que o próprio Senhor Jesus. E aqui eu gostaria de considerar com vocês algumas coisas que o texto afirma sobre a realidade eterna do inferno. Primeiramente, confira comigo o versículo 23. O inferno é um lugar de tormentos. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos
e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que a Bíblia diz é que o inferno é um lugar de tormentos, sem alívio, sem pausa, sem descanso, sem folga. O que a Bíblia diz é que é um lugar de choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga, onde o bicho jamais deixa de roer. É um lugar onde se é açoitado de forma intermina pela culpa, pelas oportunidades perdidas. E isso não é uma fantasia, isso não é um mito, isso não é uma metáfora, isso não é algo para espantar aqueles que são desprovidos de razão. Isso é um alerta. O inferno é um lugar de tormento. Mas em segundo lugar, o inferno é um lugar onde não tem consolo. Prosseguindo na leitura, versículo 24 diz: então, clamando, disse pai Abraão: tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em chama, que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E Jesus, que é o escultor do eterno, e não o alfaiate do efêmero, pinta para nós este quadro de maneira tão gritantemente eloquente. Eu pergunto a você: o que vale a ponta de um dedo molhada para refrescar uma língua que está em chamas eternas? Que refresco isso traz? Que alívio isso traz? Que reversão de tormento isso produz? O que Jesus quis mostrar para nós é que não há sequer uma gota de consolo no inferno. Não há um minuto sequer de refresco. E quantas vezes, irmãos, as pessoas pensam que isso é uma fantasia, que isso é apenas um simbolismo, que isso é apenas uma metáfora. Mas o que Jesus está mostrando para nós é que isso é uma realidade, e uma realidade eterna. Terceiro, o inferno é um lugar de onde não se pode sair. Olha o verso 26 comigo. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que Jesus está dizendo é que depois que o homem morre, não há a possibilidade mais de alterar o destino eterno desta pessoa. Diz a Bíblia que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. A ideia, a doutrina equivocada de que uma pessoa ao morrer vai para um local temporário, intermediário, que se chamou e se denominou de purgatório, onde a pessoa sofre ali, sofre ali, sofre ali, não se sabe se 10 anos, se 100 anos, se 1000 anos, e de repente os pecados são purgados, e a pessoa então muda a sua condição de sofrimento para ir então para o paraíso. Não tem qualquer amparo bíblico. A ideia é: morreu, o destino está selado. Não espere para a última hora. Não adie a mais importante decisão da sua vida, porque a morte chega. Chega para o pobre, chega para o rico. Chega para aquele que está vendendo saúde e chega para aquele que está chagado. Chega aquele que está exposto aos mais gritantes perigos da sociedade, é para aquele que mora na cobertura mais luxuosa ou no palacete mais cercado de proteção humana. E quando a morte chegar, é tarde demais para pensar no destino da sua alma. Porque para onde se vai, seja céu, seja inferno, não se remedia mais,
não se altera mais esta posição. Mas em quarto lugar, o inferno é um lugar onde o pedido, a oração, a súplica não é atendida. Verso 27. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa. Vejam vocês, que aqui é um pedido humilde. Ele não diz: eu te ordeno, eu te imploro. Me permita dizer isso: não tem ateus no inferno. Não tem agnósticos no inferno. Todas as crenças da negação de Deus acabam quando o indivíduo cai na realidade de que no momento em que ele morre aqui, começa o inferno. E aí não tem mais súplica a ser atendida. O pedido de socorro não é atendido. Mas em quinto lugar, o inferno é um lugar das lembranças amargas, das oportunidades perdidas. Verso 27 e 28. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha que coisa curiosa. Quando você lê o registro, esse homem rico, vestido de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente, ele está pensando nele, ele está cuidando dele, ele está investindo para ele está curtindo a vida, ele não pensa em Deus, ele não pensa na família, ele não cuida daquele que está à sua porta chagado e faminto. Quando ele entra para o inferno, ele lembra que ele tem irmãos, ele lembra que ele tem uma casa, que tem mais gente na família, e agora ele está se preocupando, mas agora é tarde demais, agora não se ajuda mais ninguém. Não é verdade que os mortos interferem na vida dos vivos, não é verdade que os vivos se comunicam com os mortos. Depois que o homem morre, não tem mais esperança. Mas ainda, em sexto lugar, o inferno é um lugar que não pode ajudar mais, não se pode ajudar mais a família. Olha os versos 28 a 30. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção nisso. Este homem, além de ser rico, de vestir-se de púrpura, de linho finíssimo, de regalar-se esplendidamente todos os dias, ele tinha uma teologia errada. E nem o inferno corrigiu a teologia errada dele. Qual era a teologia errada dele? Na cabeça dele, se um morto aparecesse para falar para os irmãos dele sobre o inferno, eles se arrependeriam. Como é que Jesus, na parábola aqui, no texto aqui, corrige essa falsa teologia? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Qual é a maneira de Deus falar às pessoas? Não é os mortos vindo aqui, é pela Bíblia, é pela palavra. A fé não vem por ouvir mortos, a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. Se alguém não escuta a voz do Evangelho, não escutarão a voz suposta dos mortos. E é curioso que no verso 31 a correção está feita. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Jesus está dizendo aqui?
se porventura tem que existir uma voz, é necessário que a pessoa que morreu primeiro ressuscite para falar. Porque os mortos não comunicam-se com os vivos. Então não adianta que o Lázaro morto vá lá falar, isso não é possível. Mas ainda que o Lázaro ressuscite, eles não ouviriam se não ouve a palavra de Deus. E a Bíblia tem um exemplo claro. Sabe qual é o exemplo? É de um outro homem chamado Lázaro. Lázaro de Betânia. Ele ressuscitou. Ele se assentou à mesa com Jesus. Ele certamente disse, olha, eu estive morto, mas estou aqui de novo. As pessoas se arrependeram? Porque viram Lázaro ressuscitado? Não. Quiseram matá-lo. As pessoas se arrependeram? Não. Tramaram para matar Jesus. O que Jesus está dizendo, irmãos, que não há misticismo na comunicação. É preciso abrir a Bíblia e pregar a Bíblia. Porque só através do Evangelho as pessoas poderão reconhecer-se pecadoras, se arrependerem, crerem e serem salvas. Mas, meus amados irmãos, voltemos agora ao fato de que, depois da sepultura, um está no inferno, um está em tormento, um não consegue sair mais de lá, um não consegue mais consolo, um não consegue mais ter suas orações atendidas, um não consegue mais socorrer a família, e o outro? E o outro? Veja comigo, por gentileza. Na eternidade, está escrito, no versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A palavra seio de Abraão é o mesmo, representa a mesma coisa, descreve a mesma verdade de que céu, casa do Pai, paraíso, Nova Jerusalém, lugar de bem-aventurança eterna. Então o que Jesus está dizendo é que tem dois destinos, um de condenação eterna e outro de gozo eterno, um de tormento eterno e outro de descanso eterno, um onde tem choro e ranger de dentes, outro onde tem alegria e festa eterna, um de trevas exteriores, outro da Nova Jerusalém, que resplandece a glória de Deus, um que chora com ranger de dentes, outro que celebra por toda a eternidade. É isso que está diante de nós. Esta é a realidade. Mas notem mais, o texto prossegue e vai nos informar, no versículo 25, agora, porém, aqui ele está consolado, consolado. E eu fico imaginando, meus irmãos, que o Lázaro, quando é escoltado pelos anjos, e essa é uma verdade muito bonita, porque o que acontece com a morte de um crente, irmãos? O que acontece? A Escritura diz que quando um crente morre, ele deixa o corpo para habitar com o Senhor. A Bíblia diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. No momento em que um crente fecha os olhos aqui, imediatamente o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. E ao entrar na glória, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais luto. As primeiras coisas terão passado. E agora a nossa alma sobrevive sem o corpo, embora o nosso corpo não sobreviva sem a alma. É por isso que quando sai o nosso espírito, a nossa alma do corpo, o corpo foi feito pó,
é pó, volta ao pó. Mas a alma vai imediatamente para Deus, já começa a desfrutar das glórias do céu, as venturas do céu, as belezas do céu. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo voltar em majestade e glória, diz a Bíblia que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E diz a Bíblia que então nós teremos a grande alegria e gozo, se tivermos já ido para o Senhor, voltaremos com Ele em glória, e este corpo, que foi feito do pó, é pó e está no pó, ressurgirá com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Unir-se-á a esta alma glorificada, e então nós estaremos para sempre, sempre, sempre com o Senhor, sem qualquer dor, sem qualquer sofrimento, sem qualquer pesar, sem qualquer despedida, sem qualquer tristeza, sem qualquer pecado. Temos diante de nós céu e inferno, a morte e a vida, e a palavra de Deus para você hoje é: escolha a vida para que você viva, e viva eternamente.